Fala galera, boa noite, beleza? Quero conversar aqui com vocês sobre o que vai acontecer amanhã. Eu só vou fechar uma janela aqui, peraí, eu não tô de cueca não, quer dizer, não tô não, peraí. Ai. Pronto, que aí fica mais tranquilo de conversar aqui. Então galera, eu quero conversar com vocês aqui sobre o que vai acontecer amanhã, né? De fato, está a igreja, né, tá aí no banco dos réus. Por favor, ignorem minha camisa, eu esqueci que eu tava de camisa do Cruzeiro, aí o povo vai falar só disso agora, mas enfim, foquem naquilo que realmente importa aqui, tá? Amanhã, de fato, a igreja, né, estará no banco dos réus, né? A gente vai ter aí, né, togados decidindo se a igreja é ou não, digamos, essencial, se ela deve ou não ficar aberta. Mas eu quero deixar claro aqui, né, para os cristãos aqui, né, do meu Instagram, se você não é cristão, conheça a Cristo, né, sabe que você está perdendo muito não conhecendo Ele, mas se você o conhece, eu também, essa palavra é especialmente também para você. Independente, né, do que aconteça amanhã, Deus está no controle, né, e a igreja ela permanece não porque nós somos fortes, não porque nós temos trabalhado, mas porque Deus edifica a sua igreja. Então é muito bom a gente falar a respeito disso. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido, né, falar aí é no sentido de fica em casa e reza em casa, ora em casa, né? Deus não está em templos. De fato, Deus não está em templos criados por homens, né? Mas não caiam nessa balela, nessa mentira de pessoas que não conseguem compreender todo o cenário, né? No começo da pandemia era só colocar a máscara, depois era o distanciamento, depois era ficar em casa, depois era fechar o comércio e agora estão fechando a igreja, né? Colocaram ali o pezinho ali na água, depois, né, colocaram a água ali na nuca, colocaram no corpo e agora eles já estão mergulhando, né? Quem não consegue compreender, né, a gravidade disso realmente é porque não entende nada e acha que todas as coisas acontecem de forma natural e por um acaso. Na verdade não é por um acaso, né, que acontece tudo isso, né? Na verdade isso é um direito constitucional seu, né, está na cláusula pétrea da nossa Constituição. E os mesmos, né, que diziam há pouco tempo, né, de defender a Constituição, nós precisamos defender o Estado Democrático de Direito, agora está falando que igreja não é essencial, que você pode orar em casa. Olha só, nada vai mudar o fato de que ano passado as eleições ocorreram normalmente. É isso que é o fato. Ocorreu normalmente, enquanto muitas pessoas, né, estavam morrendo, né, por conta do coronavírus, mas eles consideraram essencial a campanha política. E agora querem fazer com que você não vá à igreja, tá? Por favor, pensem. Não, eu vou tirar essa blusa. Pelo amor de Deus, vocês não param de falar de blusa do Cruzeiro, velho. Tô falando de importante aqui, ô caramba. Vou botar uma outra camisa aqui só por conta de vocês, pelo amor de Deus. Uxi. Vou botar uma outra camisa aqui. Nossa, Deus do céu, velho. Falando de importante aqui, mano. Os caras não prestam atenção no que eu tô falando. Eita! Pronto. Aí, pronto. Então, como eu estava falando, galera, né? Agora vocês vão prestar atenção aqui em mim. É o seguinte, é muito importante a gente não cair nesse tipo de mentira, tá? Porque muita gente vem com esse papo, né, de que você pode orar em casa, né? Você pode rezar em casa, né? Vamos ser empáticos, né, com as pessoas. Galera, estão querendo fechar a igreja que é um local para poder receber alguém, para poder simplesmente levar esperança, né, tratar a alma ali das pessoas. E aí nesse ano todo passado, né, o cristão ele é uma pessoa ordeira, o cristão é uma pessoa respeitosa, né, que não precisa, né, de proibi-lo de ir à igreja. Você pode recomendar, falar, olha, evite, né, ir até a igreja para poder não dispersar. Quantas igrejas têm a capacidade de fazer um culto online? Né? Quantas igrejas têm a capacidade de fazer um culto online? Não seria muito mais recomendável, né, recomendado, né, você dar uma orientação, falar, olha,
durante tal data, porque também tem que dar uma data, tem que dar uma previsão. Nós vamos ficar quanto tempo sem igreja? Nós vamos ficar quanto tempo sem poder comungar um com o outro, né? Inclusive, ó, a própria Bíblia fala, né, da importância da gente reunirmos, né, em igreja, né, de congregarmos, né? Lá em Hebreus, aí tá coçando aqui, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, aqui ó, Hebreus. Fala sobre a necessidade da gente, eu acho que é Hebreus 5, não sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é Hebreus 5, deixa eu dar uma olhada aqui. Caramba, viu? Eu esqueci qual que é, gente, mas eu tenho certeza que é em Hebreus, que fala que né, que não deixe, né, de congregarmos, né, como é costume de alguns. Mas enfim, Hebreus 10, 25. Obrigado, pessoal. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, como é importante a gente estar, né, em corpo? Um corpo ele não pode ficar separado. Né? O corpo ele não pode a mão ficar, né, separada aqui do punho, né, a cabeça ficar separada, né, do pescoço. Por isso que é muito importante que a gente fique, né, juntos, né? E essa é uma maneira muito fácil de ir tirando aos poucos a sua liberdade, de ir tirando aos poucos, né, o seu direito constitucional. E sempre desconfie dessas pessoas que estão pedindo para você ficar em casa, custe o que custar, e não sabe o papel tão importante que a igreja tem realizado, né? Então a igreja tem realizado um papel de distribuir cestas básicas. Nós mesmos, junto com o projeto Love Movimento, a gente conseguiu arrecadar mais de 4 toneladas de alimento. Então olha só, né, quantas cestas básicas estão sendo distribuídas, né, pelo Calil, por exemplo, né? E agora o próprio Dória, né, está distribuindo diversas cestas básicas, né, sendo que ele gerou o caos e agora se apresenta como a solução. E de que adianta, né, você ter uma sociedade, né, obviamente eu falo isso aqui com tranquilidade, que a vacina ela é importante, nós precisamos realmente lutar aí e temos feito um ótimo trabalho, né, por mais que a quantidade que o governo federal distribuiu para os estados e municípios seja maior do que aquelas realmente do que já foram, né, vacinados, metade na verdade só foram vacinados. Então o governo federal tem feito o seu trabalho, mas a salvação desse mundo, a esperança desse mundo não está na vacina. A salvação e a esperança desse mundo de fato é Deus, é Cristo, sabe? E eu vejo muita gente perdendo a esperança, colocando como se Deus não tivesse no controle de tudo isso, sabe? Quando um cristão compreende isso de fato, é muito tranquilo ver todo, digamos assim, um cenário, né? Por exemplo, você vê o irmão Lázaro, né? Obviamente ninguém quer que que uma pessoa morra, né, por um vírus. Mas quando você vê que Lázaro, né, era uma pessoa próxima, né, de Cristo, era uma pessoa ali que tinha letras tão maravilhosas e que expressavam ali a grandiosidade de Deus, seu relacionamento com Deus, eu sei que ele está ao Pai, né? E quando, né, tem uma música que fala que quando eu morrer, eu vou viver. Então, na verdade, o cristão ele não teme a morte. Na verdade, é aquilo que Paulo fala, né? Morrer para mim é lucro, né? Porque eu sei que eu estarei com Cristo. Então, uma coisa que o cristão não pode ter é medo da morte. Nós temos que ser gratos, né, pela vida, porque é uma dádiva de Deus, realmente é um presente. Né? Quantos anjos não queriam ter a oportunidade que nós temos aqui de levar a palavra de Deus, de aconselhar uma pessoa, de levar salvação para uma outra pessoa? Mas vocês precisam compreender que, assim como a Bíblia fala, né, que a palavra de Cristo, a palavra que nós entendemos, é loucura para o mundo. Então não espere, né, que o mundo ele te compreenda. Não espere isso. Sabe? Que o mundo ele te compreenda. Então realmente, quando você falar algo, não espere que o mundo bata palmas para você, porque o mundo não vai fazer isso, tá? Então eu preciso falar isso aqui para vocês, porque independente do que aconteça amanhã, independente do que o Supremo decida, do que o prefeito fale, não importa, a igreja ela não para. Porque quem mantém a igreja, quem edifica a igreja é Cristo. E pronto. Então eu deixo isso aqui muito claro, porque nós precisamos ter todos os dias essa base em Cristo. Eu estava aqui na célula aqui com a minha célula, que chama Célula Refúgio. Inclusive, se alguém de BH e queira participar, me manda um direct que a gente
vai te acolher, né? É refúgio, não é à toa. E o meu pastor estava falando que a gente tem que compreender que Deus está no controle de tudo. E que a gente, de fato, eu sinto, né, que a gente está próximo mesmo muito do fim. Eu sei que antigamente muitas pessoas já viviam como se estivesse próximo do fim, mas você antigamente sabia identificar o mal, por exemplo, né? Você sabia identificar aquilo que de fato era ruim e era mal. Hoje está tudo muito confuso. Você vê pessoas dentro da igreja, né, pedindo voto para quem defende o aborto. Você vê pessoas dentro da igreja, né, caindo na narrativa do mundo, né, de que isso tudo é para o seu bem, isso tudo é para a sua saúde, né? Pelo contrário, né, os bailes funk continuaram rolando e ninguém chamou eles de genocidas, de negacionistas. Né, o transporte público continuou lotado e ninguém chamou eles de negacionistas e genocidas, né? Campanha política rolou solto e ninguém chamou eles de genocidas e negacionistas. Isso não vai mudar. Eu não vou me conformar, eu não vou mudar o meu posicionamento, porque isso é algo imutável. Eles deram a possibilidade de ter a campanha política e agora estão fazendo de tudo para poder fechar igrejas. Ei, escuta o que eu estou te falando. Eles conseguiram fechar igrejas. Eles conseguiram fechar igrejas. E com a anuência de muitos cristãos ainda. Então, se você é cristão, né, não espere de fato que o mundo ele te aplauda, tá? Não espere mesmo. Eu vejo que está muito próximo tudo, sabe? De a volta mesmo de Cristo, sabe? Dele buscar a sua noiva. E o meu líder falou, olha, se você está com alguma pendência aí, meu amigo, sabe? Se ajeite, sabe, com Cristo, sabe? Peça perdão, sabe? Dê linha aí coloque a sua vida, né, na linha, porque de fato a porta é estreita e a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Então saiba que tudo aquilo que você, né, tem feito, tem vivido, Cristo tem visto isso, tem valorizado, né, a sua luta talvez aí contra o pecado, a sua luta para poder ter uma vida santa, e não desista disso, né? Eu sei eu só sei que nos momentos de crise do mundo inteiro, de todas as pandemias, a igreja foi linha de frente. A igreja esteve na frente para poder sarar as pessoas, não somente fisicamente, né, servindo nas guerras, por exemplo, mas também servindo ali como um refúgio, como uma esperança para aqueles que tanto precisam, né? Que esse mundo, na verdade, depois que vacinar todo mundo, esse mundo ainda vai continuar doente. Esse mundo ainda vai continuar doente, porque esse mundo, de fato, ele não precisa de somente vacina. Esse mundo precisa de Cristo. E isso que é a raiva deles, isso que é tudo isso de querer impedir com que as pessoas vá até a igreja, na verdade é só uma demonstração de raiva, porque nós estamos se aproximando de Cristo, aproximando daquele que realmente é a nossa salvação. A gente não está depositando a nossa fé em uma pessoa, em algo material, pelo contrário, a minha fé está em Cristo. E se caso ocorra a morte, se caso ocorra qualquer coisa, isso daqui de maneira nenhuma eu estou reduzindo aqui as mortes ou desvalorizando, só estou dizendo que a maneira como o cristão enfrenta a morte é muito diferente. E isso é loucura, inclusive para o mundo. Então você precisa imprimir, principalmente em momentos de crise, a sua identidade de Cristo, né? O mundo, de todas as formas, ele tenta imprimir uma cultura diferente em você, mas você precisa se manter firme. Quando você pega a história de Daniel, né? Você pega ali Sadraque, Mesaque, né, Abidnego, você vê que a primeira coisa que eles tentaram fazer foi tentar mudar o seu nome, né? Ou seja, a cultura, né, ali quer tentar mudar o seu nome, a forma como você pensa, como que você anda, da maneira como que você enxerga as coisas, a sua visão, e querem de toda maneira fazer com que você entre na narrativa deles. Não entre nessa narrativa. Não entre nessa narrativa. Eles não estão preocupados com a sua saúde, eles não estão preocupados com nada disso. Caso contrário, não teriam estruturado todo o sistema público, caso contrário, né, teriam tomado medidas que são eficazes, né, e não fizeram isso. Na verdade, simplesmente trancaram durante um ano pessoas de maneira arbitrária, de maneira irrestrita, quebrando as pessoas, quebrando o emprego das pessoas, deixando as pessoas de maneira miserável, né? Eu peguei uma pesquisa que 70% das pessoas, né, na favela do Brasil já estão, né, com incapacidade, né, financeira, e isso gera o caos. E é para isso que a gente está caminhando, tá? Então, assim, nós estamos vendo que você pode ficar dentro do ônibus lotado de máscara, mas você não pode ficar dentro de uma igreja de máscara. Como que isso enfia na sua cabeça?
Como que você cai numa mentira tão descarada dessa, que os caras deram a possibilidade de fazer campanha política? Eu repito isso aqui porque isso aqui é impossível de você não compreender. É impossível. Mandar um abraço aí pro Rafa do Love, que é o pastor aí que está na frente do Love Movimento, que arrecadou aí mais de 4 toneladas para levar para o sertão de Minas. Estão fazendo um trabalho incrível e que Deus abençoe vocês. E o pouco que eu pude ajudar, eu fiz realmente aí de coração. Então, pessoal, eu não falo isso aqui. Se você não acredita em Cristo, você deposita sua fé em outra coisa, eu te respeito. Mas eu vejo que quando você compreende isso, você consegue enxergar as coisas de uma maneira muito além, né? Você consegue enxergar lá na frente o que eles estão tentando fazer, né? Você tem aí 1 ano sem escola, você tem 1 ano, né, com as pessoas indo e voltando da igreja. Quantas pessoas, né, aumentou a depressão, aumentou a taxa de suicídio, aumentou a automutilação, aumentou o desespero das pessoas, porque as pessoas já não estão mais aguentando viver nessa anormalidade. E ainda querem colocar em você de qualquer forma que isso é o novo normal. Novo normal é o caramba. Novo normal não é isso, não é isso. O normal de fato é a sua vida normal, é você trabalhando. E outra, a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Pensa só no quão humilhante, né? Quão humilhante é um homem, né, que está vendendo água, ou se não uma pessoa que está vendendo fruta, e ela é presa, né? Ela é presa por estar trabalhando. Ela chega em casa, né, vê o vídeo dela rolando para tudo quanto é lugar, porque ela está sendo impedida de trabalhar e levar o sustento para casa dela. Pensa na humilhação, pensa quão isso não dignifica essa pessoa. Estão tirando aquilo, sabe, de mais forte que nós temos dentro de nós, que é a sua dignidade. A sua dignidade, o seu trabalho, ele te dignifica. Então, quantas pessoas estão, né, se afastando de Cristo por conta disso, né? Quantas pessoas estão se esfriando? Talvez estava indo na igreja, estava pegando ali a coisa ali e não dá mais. E não vem falar comigo que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa um culto online, não é a mesma coisa você conversar com uma pessoa aqui, né, no mundo virtual, e você poder abraçar uma pessoa, você poder cumprimentar essa pessoa, você poder orar por ela, você colocar a mão nela, você chorar ali com louvor, você estar no momento ali de ser corpo ali com outras pessoas. Então, que pandemia é essa que se indigna só com um? Que pandemia é essa que se indigna só com um? Essa pandemia, ela só tem um foco de indignação, que é a igreja. Essa pandemia não usa as mesmas estratégias, a mesma indignação, o mesmo foco para poder denunciar outras coisas. Tem que ser muito inocente ou ignorante, ou senão tá ganhando com isso, né? E aí você não vê, né, as pessoas falando das aglomerações que aconteceram nos próprios supermercados, horas. Então, isso que eu tô falando aqui com vocês, não estou falando aqui como político, estou falando aqui como cristão, né? E aí você vê que há uma dificuldade enorme, cara, da gente fazer qualquer coisa que seja racional. Uma pessoa aí mandou, poxa, ajuda aí a abrir o comércio. Vocês não têm ideia o que a gente já fez para poder tentar abrir o comércio, sabe? Eu já ajuizei a ação, aí já ganhei, aí depois outro decreto. Aí a gente tenta fazer uma ação popular, faz um mandado de segurança para uma academia abrir, para tudo abrir, e nada funciona. Então o sistema tá todo engessado. E eu não me elegi para ser um super-herói. Eu não me coloquei lá para poder ser o salvador da pátria. Entendam que eu tenho 3 meses de mandato. E eu tô fazendo de tudo, cara. Eu faço vídeo, eu mostro a realidade, a hipocrisia, como está sendo gasto, né, o nosso dinheiro para poder cercar a praça pública, o quão irracional é você impedir que uma pessoa faça atividade física. Eu estou mostrando, né, as hipocrisias do Calil com relação a gastos de publicidade que poderia estar sendo gasto contra a pandemia. Eu tenho mostrado, né, para a população em todo o Brasil, né, que ele gastou 197 milhões em cesta básica. E isso fui eu que levantei, né, ano passado, em meio à campanha política, sabe? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar contra o sistema gigante, sabe? O que eles querem é simplesmente gerar um atrito entre nós, e na verdade eles estão gerando caos. Então, assim, eles governam através de decretos, e tudo que a gente vai fazer é muito difícil, é muito lento, e isso foi eles mesmos que criaram. Então, assim, a própria escola, cara, tem 1 ano que as crianças e adolescentes não têm escola. Você está compreendendo isso? E a gente já fez projeto de resolução para poder derrubar o decreto, mas aí chega numa comissão, aí trava. Aí chega num lugar, aí trava. Vocês estão compreendendo, cara?
o quão difícil é. Então, assim, eu, obviamente, eu sou um cara que já faz parte da política há um certo tempo, mas que eu entrei, né, digamos assim, para conhecer esse sistema tem 3 meses, né, em 3 meses a gente já conseguiu fazer um trabalho grande. Então, assim, inclusive minha notícia crime contra o Calil prossegue, eu já protocolei e amanhã vou encaminhar para a Polícia Federal. Espero que a justiça seja feita, né, porque ele descumpriu, né, uma intimação do ministro Cássio Nunes. Então, galera, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo. Então, é muito complicado. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo de, olha, Nicolas, eu tô desesperado porque o meu comércio vai fechar, eu vou falir. Nicolas, eu tô desesperado porque minha filha tá querendo, tá maluca dentro de casa porque não estuda mais. Nicolas, eu tô desesperado porque as contas não pararam de chegar. Então, cara, vocês precisam focar essa ânsia sua de mudança realmente em quem tá fazendo tudo isso, tá? Então, assim, eu me entristeço não com o mundo, eu me entristeço quando eu vejo que o meu povo, né, o povo cristão, não compreende o que a gente está vivendo. Se você até hoje não compreendeu que tudo o que está acontecendo diz a respeito de controle e não preocupação, você não entendeu nada. Lamento te informar, você não entendeu nada. Pessoas que nunca se preocuparam com a saúde, agora estão preocupados com a saúde. Pessoas que dizem se preocupar com a saúde, mas gastam milhões em publicidade ao invés de gastar contra a pandemia. Por que eles não estruturaram o sistema de saúde? Por que eles não fizeram um planejamento para a escola? Por que já estamos há 1 ano sem ter inclusive aula remota aqui em Belo Horizonte? Por quê? Por que o vereador pode ir até a Câmara trabalhar, mas o mesmo vereador fala que ninguém pode ir trabalhar? Olha que loucura isso. Hoje mesmo eu vi na Câmara, vários Fica em Casa. Os defensores do Fica em Casa estão na Câmara trabalhando. Aí os mesmos que falam que a igreja tem que ficar fechada, a Câmara está aberta e estão indo lá trabalhar. Ou seja, para eu, vereador, ir trabalhar, pode. Mas a igreja, gente, toma cuidado. Tenham empatia, tenham noção. Poxa, tem que ser muito cara inocente. Galera, a gente está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Eu falo isso aqui com muita crueldade, todos os dias eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que estão querendo a minha cabeça, estão querendo caçar meu mandato, estão querendo me ferir, não somente fisicamente, mas espiritualmente, de todas as formas. Então, assim, a gente tem lutado, graças a Deus as minhas forças não estão esgotando, eu tô ainda com muita força e eu sei aquele que está atrás de mim tem força inesgotável, então por isso que eu não fico com medo de nada disso. Mas, você precisa fazer a mudança onde você estiver. Não arreda o pé em falar a verdade. Seja no domingo de família, no seu almoço, seja no jantar, seja no seu trabalho, né? Não sei qual trabalho, né? Mas seja no seu trabalho, seja em qualquer discussãozinha que tiver. Defenda a verdade, ponto. A verdade é que estão fazendo isso para controle. Aí hoje, inclusive, na nossa célula foi perguntado, né, qual que era a minha visão, né, futura, do que acha que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, infelizmente, é uma visão, não de pessimista, mas uma visão real do que vai acontecer. Eu acho que a gente está caminhando mesmo para o fim. Eu não vejo que eles fizeram todo esse experimento agora e não vão usar isso contra nós durante mais tempo. Então eles vão fazer isso. Eles vão continuar controlando, seja por um vírus, seja por uma variante do vírus, seja por qualquer coisa. E escutem o que eu estou dizendo, ser equilibrado hoje, falar a verdade hoje, é ser considerado extremista. Se você quer ser considerado extremista hoje, uma pessoa que é uma pessoa radical, simplesmente ame a sua família, forme uma família, né, diga, né, que você de fato aceita que a Bíblia é a sua verdade, que você vai ser considerado um radical. Então, quantas pessoas, né, estão sendo destruídas por conta da politização desse vírus, né? Fala-se muito sobre defesa dos trabalhadores, inclusive eu postei hoje, né, que o Partido dos Trabalhadores ignorou os trabalhadores durante a pandemia. Eles não estão preocupados com o seu trabalho, eles não estão preocupados com a sua saúde. Caso contrário, né, o Mandetta, né, que pediu para você só ir no hospital quando você tivesse com perda de oxigênio, estava jogando sinuca. O Luciano Huck, né, que paga, né, de defensor, de preocupado, né, que se preocupa com você,
ele, inclusive, né, foi passar as férias no Caribe. Né, o Dória, né, que destruiu São Paulo, né, que implementou agora um lockdown, que é uma medida que o Bolsonaro não concorda, bateu o recorde de mortes. Se o lockdown funciona, por que bateu o recorde de mortes em São Paulo? E aí bate o recorde de mortes e ainda a culpa é do Bolsonaro. Sendo que o Bolsonaro é contra a medida que foi aplicada em São Paulo, e aí as mortes que ocorrem vai pro Bolsonaro. Vocês têm noção quão... galera, agora falando sério aqui, não tava falando sério, mas falando mais sério ainda. Vocês têm noção o quão injusto, o quão desonesto e quão dissimulado é você fazer isso? Colocar a conta de mortes na conta de uma pessoa, cara. Vocês têm noção disso? É por isso que a igreja tá com o Bolsonaro, nós estamos orando por ele como o piloto do meu avião, jamais vou pedir para que ele caia. Então, assim, sabe, olha só o que eles estão fazendo, eles estão colocando como se as mortes fossem em uma pessoa. Vocês têm noção o peso que é isso para uma pessoa, pessoal? Vocês têm noção? O Eduardo comentou aí, né, obviamente, de quem mais poderia ser a culpa. Pois é, a culpa sempre cai em uma pessoa. Vocês têm noção do peso espiritual de uma pessoa que está carregando todas as culpas de mortes, digamos assim? Cara, nós não temos, pessoal, absolutamente nada a não ser um presidente. Eu digo a direita. Não temos nada. Nós não temos Hollywood, nós não temos Netflix, nós não temos os funks, nós não temos os grandes canais do YouTube, nós temos simplesmente um presidente. E assim, eu falo com muita tranquilidade, cara, que eu tenho orado, eu tenho depositado minha confiança nisso. Eu sei que o mundo político ele é muito sujo, ele tenta te destruir, mas a gente precisa manter a nossa verdade independente aonde quer que você esteja. É simplesmente isso. Você pega aqueles 6 lá, né, que assinaram, né, a carta contra o Bolsonaro. Você tem Luciano, você tem os Backstreet Boys, né, contra o Bolsonaro. Você tem o Luciano Huck, que é o hipócrita que passa férias em Caribe. Você tem o Dória que vai para Miami. Você tem o Mandetta que vai jogar sinuca. Você tem o Amoeba, né, que não é ninguém, então não vale a pena falar nele. E você tem, quem mais mesmo, gente, que rolou lá? Foi Luciano Huck, Mandetta, Dória, Amoeba, quem mais? Eu esqueci. Ô Eduardo, eu queria muito se você pudesse participar aqui, mas eu não sei, eu sei que sua vida é corrida, etc. Se puder participar rapidinho, tudo bem. Caso contrário, tá tranquilo. É porque eu queria ver a Geórgia. De verdade, a Geórgia eu curto todas as fotos delas absurdamente. Eu esqueci quais são os outros que fizeram a carta lá com o Bolsonaro, mas eu quero deixar isso aqui a Ciro, né? O Ciro que o irmão dele, né, jogou um trator contra as pessoas, né? Então, tá entendendo quem tá contra o Bolsonaro? E, galera, olha a narrativa que eles conseguiram fazer, né? De que todas as mortes são culpa de um presidente. Nenhum lugar no mundo colocou as mortes na culpa do presidente, né? Inclusive, o coronavírus acabou nos Estados Unidos, né? Foi só o Biden assumir que não existe mais coronavírus e você nem escuta mais de falar dos Estados Unidos. Aí hoje eu tava, inclusive, né, conversando lá com o vereador, e jogou, o Eduardo tá falando, né, jogou o trator democraticamente sobre civis, perdão. Hoje eu tava conversando com o vereador e ele falou assim, pô, Nicolas, mas é porque, né, ele tá fazendo um bom governo e tudo, a mídia mesmo já não gera nenhum conflito a respeito dele, é óbvio. Toda a mídia tá com o Biden, e aqui no Brasil, eu postei isso, eu tenho certeza, galera, se o Bolsonaro, desde o começo da pandemia, tivesse falado assim, olha, nós somos a favor do lockdown, tem que trancar todo mundo mesmo de casa, se alguém sair, pode ser banhista, pode ser surfista, pode ser criança, tem que prender, tem que botar máscara sim, tem que fazer um monte de coisa, eu tenho certeza que a esquerda seria contra o lockdown, falaria que ele era um genocida porque tá gerando fome, desemprego e ele não tem empatia com aqueles mais pobres. Eu tenho certeza. Ou seja, não é quem fala, né? Não é o que fala, é quem fala. Eu tenho certeza disso. O pessoal tá pedindo pra você participar aqui, fi. Deixa eu botar você. Então eu tenho certeza que isso aconteceria. Né? Eu tenho certeza que tudo isso aconteceria. Né? Deles jogarem a narrativa. Calma aí que...
Uma Tem vida de bebê em casa, casado, cara, tem de que fazer pai. silêncio, calma aí. Sim, não, tranquilo. E eu já tô com roupa de dormir aqui, cara. Quase que eu inverto a câmera aqui, tô de samba canção. Teve um dia que eu apareci de cueca aqui, cara, também, sem querer. Caraca, que Mas, desgosto. Nem que eu não vi, cara. pois é. Mas Mas, você estava Edu, eu falando aí, você tava fala de falando. medicamento, hein, Nicolas? Rapidinho, você Uhum, reparou claro. só, o Bolsonaro não falou nada de corticoide e dipirona. Então, quem receita dipirona e manda o cara ir para casa, tá de boa, tá cientificamente comprovado, né? Agora, Uhum, quem fala de ivermectina, cloroquina ou qualquer outra coisa, não, aí não pode. uhum. É A sensacional. mídia divulgou, né, que chegamos a 4 pessoas mortas, né, por conta da cloroquina, né, ou ivermectina. Só faltam agora mais 300 mil para chegar na dipirona, né? É tipo isso. Não, é sensacional. Isso que você fala, Nicolas, eu fico feliz por quê, cara? Porque você é um moleque jovem, é sangue novo, e para quem já estudou para alguma prova difícil na escola, ou para quem já fez um vestibular mais difícil ou concurso público, sabe que o conhecimento ele vem através da repetição. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler, rabiscando tudo, leio, releio, para fixar e sedimentar bem na cabeça, né? E a gente tem que fazer isso com relação a todo esse massacre que a imprensa faz. Quando a Rede Globo aqui coloca na hora a matéria no Jornal Nacional, isso entra na casa de milhões de brasileiros. E é um pouquinho de Nicolas aqui, é um pouquinho de outra pessoa ali, entendeu? É que a gente vai conseguindo reverter. E isso dá resultado. É um trabalho formiguinha, né? Que é trabalhoso, eu sei. Nós, conservadores, como regra geral, a gente só quer cuidar da nossa vida. O que sempre foi a nossa vida? A nossa vida foi o quê? Trabalhar, querer ter sucesso profissional, criar uma boa família, ir para a igreja, ser orgulho dos nossos pais, reunir a família final de ano, no Natal, pô, ter uma comida de boa qualidade. A gente nunca se prestou a parar tudo que a gente faz para nos dedicar a ter uma tarefa, né, sustentada através de dinheiro do Estado para tentar dominar todas as outras pessoas. A esquerda faz isso. A esquerda ela tem profissionais do Estado. E é por isso que a gente tem um ponto difícil agora com o governo Bolsonaro. Porque, além de nós termos elegido um presidente da República conservador, sem ter nenhuma universidade, nenhum sindicato, e pelo menos até 2018, né? Nenhuma grande imprensa conservadora, a gente ainda tem uma dificuldade de achar, Nicolas, mão de obra assim afinada conosco para colocar nos locais certos. Porque às vezes as pessoas imaginam que o presidente pode nomear qualquer pessoa, só que, gente, existem mentes brilhantes que não querem receber 10 mil reais por mês para estar aqui no governo. Tem gente que não quer se mudar para Brasília, tem gente que está preocupada com outras coisas também. Enfim, então achar pessoas alinhadas, dispostas, com disponibilidade para vir para Brasília também é um desafio muito grande. E esse daí é um dos objetivos da gente criar também o Instituto Conservador Liberal. Sim. Uma coisa que eu tenho falado muito, Eduardo, é que a gente tem o topo da cadeia, ou seja, a gente tem um presidente, né, de direita, e a direita, infelizmente, ela só tem isso, né? Ou seja, nós não temos todas as outras bases, nós não temos uma universidade, nós não temos a produção literária, a gente não tem a produção artística, a maioria dos influenciadores, digamos assim, de fato são de esquerda. Então, o próprio Big Brother, né, é um programa que fica imprimindo ali na cabeça dos jovens todos os valores, né, anticristãos, valores, né, que não elevam, né, a moral, elevam a atenção a algo maior do que você. Então, na verdade, as pessoas elas não compreendem que a esquerda ela não precisa estar com uma foice e um martelo para poder ganhar aquela pessoa ali para a esquerda. Né? Quantas pessoas que seguem toda a agenda de esquerda e não sabem, né, que são de esquerda. Então, o que a gente precisa fazer? É que cada um siga de fato o seu chamado, ou busque pelo menos isso, né? Para que você retome os locais que a esquerda tem hoje, né? Que seja professor, na dança, na música, qualquer área, mas desde que você, né, não precisa ser explícito, mas que você imprima valores ali de uma forma mais sutil, assim como a esquerda faz. Né? Para nossa sorte, você falou até de uma questão que está na guerra cultural. Por exemplo, fazer uma pergunta para vocês aí, Roberta Lopes, da Direita Minas, Juiz de Fora, que eu sigo, pessoal aqui, ó, Yasmine, a Ana Cássia, perguntar para vocês, em algum momento vocês já assistindo, vamos supor aqui, um Netflix, um Amazon, um filme no cinema, uma novela, conseguiram perceber de alguma maneira sutil, né, uma inserção de um conteúdo ideológico? Eu outro dia estava vendo Netflix e assistindo, outro dia não, tem tempinho já, mas estava com a minha esposa assistindo uma série investigativa. É um policial que ele é super dotado, então ele consegue ter umas sacadas de para desvendar os crimes e chegava a desvendar os crimes, né? Esse era o enredo, era a história.
E é um seriado da Finlândia, vai vendo, da Finlândia. E em determinado momento, na segunda temporada, lá pelas tantas, cara, a filha do policial, que deve ter uns 17 ou 18 anos, com um namorado, faz um aborto. Do nada. Tem alguma coisa a ver com a investigação? Não. Tem alguma coisa a ver com o enredo policial? Não. Tem nada a ver com nada. Mas o quê? Tenta passar como se fosse uma questão de normalidade. E a todo momento existem essas sutilezas. Tá? Vendo Designated Survivor, vendo outros tipos de seriado. Aqui no Brasil, a esquerda é um pouquinho mais burra. A esquerda ela tenta fazer isso, só que de uma maneira tão descarada que fica mais fácil de você perceber a doutrinação. Eu estava vendo também um documentário da história de vida do Pelé. Quem é que me aparece? Benedita da Silva e Gilberto Gil, falando de questão de racismo, etc. E no documentário, que em tese é para enaltecer o rei Pelé, os caras criticam a postura do Pelé durante o regime militar. Eu fico assim, meu Deus, que joselitos, cara, que sem noção. É a mesma coisa ser convidado para ir na tua casa, o cara chega na tua casa para conhecer a tua casa nova, você dando um belo de um churrasco, e o cara vai e começa, essa parede aqui tá mal pintada, hein? Mas essa água aqui tá meio suja. Essa carne não é de segunda? Cara, é sensacional. Para nossa sorte, a esquerda é muito burra. Mas eu devolvo para você aí, Nicolas. Consegue enxergar também essas sutilezas nessa parte cultural de cinema, seriados? Isso aí, Antônio Gramsci chama de agressão molecular, né? É gradual. Então vai de mente em mente, de pouco a pouco e vai ganhando. Manda um abraço para Mariana Valadão, que apareceu aqui na live aqui. Deus te abençoe. E isso é a gente, quando começa a estudar um pouco, Eduardo, a gente vê isso com muita clareza, cara. E as pessoas, passar isso para as pessoas, que eu acho que está sendo o meu maior objetivo, que muita gente está conseguindo identificar. Fala, eu lembro que você falou isso e realmente tem. Eu, inclusive, nas minhas palestras, eu falo a respeito do efeito Netflix, que lançou um seriado chamado O Gambito da Rainha, que fala sobre uma mulher que joga xadrez. Eu vi. O efeito disso foi absurdo. Aumentou, assim, chegou o pico do século ou da década de pesquisa sobre como jogar xadrez. As vendas no eBay aumentaram 500%. Cara, que eu nem me dei conta, cara. Você está me fazendo me dar conta. Eu comprei um xadrez lá em Israel. Depois de ver o Gambito da Rainha. Tá vendo? Então, assim... Cara... falar que não é mentira, eu vou mostrar. Que deixa eu só fazer silêncio por causa do bebê. Mas vai falando aí. Tranquilo. E não, vai lá, porque senão se eu acordar de hoje, eu vou ficar com peso na consciência, velho. Oi? Pega aí primeiro, depois eu falo. Imagina, eu tô falando aqui, eu acordo a Jorge, eu vou... É que já demorou um tempinho para ela ir dormir. Cadê? Aqui. Deixa eu virar a câmera. Pá. Aí. E é bonito, cara, assim, é para dar raiva em esquerdista, né? Então tem algumas passagens de Jerusalém e etc. Mas bem legal. Show. E eu gosto de fazer esquerdista passar raiva. Então aqui em casa, cara, minha esposa é católica. Então tem aqui a Maria Aparecida, né? Aqui também lá de Jerusalém. Eu gosto, né? Show. Cheio dos significados. Aqui a senhora, né? Obviamente, marcando aquela presença. Padrão. Tá tranquilo, deixa eu voltar aqui. Aproveitar que eu tô mostrando minha casa, eu vou entrar aqui no escritório onde eu faço as lives. Calma aí. Fechou. Hoje eu fiz uma entrevista para a Rede TV, né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas no final eu mostrei aqui a minha caneca que quebrou. Eu vi. Aí. E o pessoal, não, tá bom, vamos correndo, tal. A Amanda deu uma olhada que quebrou a caneca, coitada. E ela não tinha visto daqui, né? E segurei o fuzil também. O fuzil foi um presente, na verdade o pessoal deu pro meu pai, né? Eu mostrei para ele, mas depois eu tinha avisado a eles que, poxa, o presente que é dado pro presidente normalmente vai para um acervo. Então, para não ficar numa salinha, eu falei, poxa, vocês se incomodam de eu mostrar para ele, dar para ele, depois colocar lá na minha casa? Eles, não, de boa e tal. Aí eu aproveitei e botei aqui o clube de tiro lá de Camboriú, em Santa Catarina.
que deu aí Mas esse fuzil aí é feito de é um quê? simulacro, né? Ah, só. É um simulacro de AR feito de, sei lá, de mola, corrente de bicicleta. Bem Doido. legal, bem bonito. Aí lembrança aí do G20 no Japão, Raul Gil, Bahrein, Porto Português. Ali se não for Bahrein é Kuwait, esqueci agora. As Enfim, coisas do aí tem toda a Eduardo minha é tudo de outro parafernália. país. Se eu for Hã? falar do meu aqui, as coisas suas é tudo de outro país. Se eu for falar do meu, vai ser assim, ó. Guarapari, Bahia. Nada, mas só depois que eu virei presidente da Credem, filho do meu pai, é que eu comecei a fazer essas viagens a trabalho mesmo, né? A gente aproveitou essa notoriedade toda para fazer relação com outros países. Eu decidi abraçar essa parte, que eu acho bem importante e que tem que ter. Aí o Lavão. Essa aqui, na verdade, ainda tem que pendurar, né? Aí, ó, JB, CPEC. Aí esse Challenging Coin que vai ganhando. Eu tenho que comprar outro negócio desse aqui que precisa de mais. O CIPEC teve esse ano, né? Acabou que. Esse ano, na verdade, Nicolas, a gente está para anunciar, tá? Inclusive, deixa eu aproveitar para falar aqui para o pessoal, porque. Deixa eu voltar aqui. Esse ano não vai ser mais naquela data de 4 e 5 de junho. A gente vai ter que jogar para o segundo semestre, porque tem um risco muito grande de dar problema, né? Por conta de lockdown. Você imagina você convidar várias, vão ter atrações internacionais, você imagina chamar as pessoas de fora, chegar aqui no Brasil e não ter o evento, ou pior ainda, ter o evento, tomar multa, repercussão negativa, enfim. Sim. Então, para evitar esse tipo de estresse, para ser uma coisa mais garantida, a gente deve muito provavelmente jogar para o mês de setembro ou outubro. A nova data a gente está esperando para divulgar. Tá? Boa. Expectativa bem alta. Vai ser num local sensacional aqui em Brasília, local top. O evento vai ser altíssimo nível e bom também para a gente se reunir, a gente ver que não está sozinho, trocar contato, ter contato com essas pessoas do exterior, ver o que elas estão pensando na Europa, nos Estados Unidos, na Colômbia, enfim. E chamar personalidades aqui do Brasil também, né? Vamos ver aí, Sim. porque a expectativa está grande. Tem organizado junto com o advogado, com o Sérgio Santana, que está tocando o Instituto Conservador Liberal. A gente acabou de alugar uma casa aqui em Brasília e vai ser bem bacana. A gente precisa só dar uma reformada na casa. A gente conseguiu pegar um aluguel mais baixo, justamente porque a gente vai fazer essa reforma. E tem até um puxadinho lá, Nicolas. Eu pensei até em você, cara, que tem um puxadinho lá que dá para receber um pessoal que vem de outros É. estados. Dá para pernoitar de graça. A gente vai fazer Vai. alguma coisa nesse sentido. Eu tô indo pra Brasília quinta-feira, agora. Pô, mas Eu aí tô indo. quinta-feira eu tô saindo daqui. Ah, é, pô. Mas enfim, só para não te agarrar muito aí também, Edu, eu tava Não, falando só tranquilo. para não acabar não te agarrando muito aí, eu sei que seu tempo é corrido, é que amanhã, né, vai ter a votação com relação ao STF, e no começo da minha live eu tava falando a respeito disso, né, que independente de qual seja a decisão, que a gente tem um entendimento, né, a respeito do porquê eles estão fazendo isso, né? Querer fechar a igreja não é por conta de saúde, né? Sim, sim. Até mesmo porque houve campanha política, né? Ocorreu aí ônibus lotado, metrô lotado, pessoas se aglomerando em bailes funks, e não é essa mesma indignação, né, contra todos esses, né? Somente a igreja. Então, não deixe, né, que essa falsa narrativa emplaque, né, nessa de ora em casa, né? Ora, reza em casa. Eu oro onde é que eu quiser, né? Eu sou cristão, eu estou amparado pela lei, pela Constituição por conta disso, e aos poucos eles vão tirando a nossa liberdade, né? Hayek fala, né, que a nossa liberdade ela não é tirada de uma vez, é enfatias, né, como um salame. Então a gente precisa Sim. estar atento, né, com relação a isso. Não, com certeza. Deixa eu inverter aqui. Calma aí. Cara, caiu o tripé. Não, com certeza. E esse daí é um dos temas, certamente, um dos temas mais importantes dessa pandemia, né? Você vê que o argumento, às vezes, é tão raso das pessoas que são contrárias, que falam o seguinte, você pode rezar em casa. É perfeito. Você também não precisa comer lagosta, você pode comer arroz e feijão. Você não precisa andar num carro Mercedes-Benz importado, você pode andar num Gurgel, vai te levar no mesmo lugar, entendeu? Então, na verdade, essas prioridades é que o Estado não deve se meter. A gente tem que ter uma esfera de inviolabilidade mínima. A gente tem que pensar, seja você crente ou não, né? Mas vamos pensar aqui, milhões de anos atrás, por que os homens começaram a se reunir? Né? Por que as tribos começaram a se reunir? Elas se reuniam para manter exatamente
a sua crença, o seu Deus, se proteger de tribos outras que por vezes tentavam invadir as suas aldeias. Então, assim, a gente tem que relembrar, às vezes, o porquê que nós temos a estrutura estatal, para que a gente não permita que essa estrutura estatal venha se arvorar e achar que está acima do indivíduo. E isso daí é uma característica muito comum nos progressistas. Os progressistas é que pensam na sua cabeça uma engenharia social perfeita e depois querem colocar goela abaixo na sociedade essa engenharia. E se nós pararmos para perceber, por exemplo, eu que fiz direito, Nicolas, você, pelo menos quando eu estudei na faculdade, início dos anos 2000, a gente aprendia que, primeiro, as relações sociais iam mudando, se alterando, e então o legislador, olhando para o passado, olhando que realmente surgiu uma nova relação social, ele adaptava a lei. Hoje em dia, o que os progressistas fazem? Eles fazem o contrário. Eles olham para o futuro. Eles não olham para o passado. Eles não olham para nossos valores judaico-cristãos, para a família, para como é a sociedade. Eles imaginam que a sociedade pode ser um arranjado ou um apunhado de qualquer tipo de ajuntamento familiar. A partir daí, acham que isso aí é o justo e começam a sair decisões, entre aspas, maravilhosas de vários tribunais, considerando que qualquer arranjo seja feito, seja considerado família, ou então fazem equiparações como se racismo fosse igual a homofobia, descaracterizando toda a questão histórica dos negros, desconstruindo totalmente, sabe, a filosofia da coisa, achando que não, calma aí, o negro tem um sofrimento por ser negro, eu acho que essas pessoas têm sofrimento por serem gays, então uma coisa é igual a outra. Um total desrespeito, sabe, uma desconsideração bizarra, mas assim agem os progressistas. Tem um livro, só para finalizar aqui, né, Nicolas? Tem um livro muito bom que fala da questão jurídica, mas puxando mais para o lado criminal, que é esse daqui, é o Bandidolatria e Democídio. Quem me segue nas redes já viu falando dele, né? De dois procuradores gaúchos do Ministério Público, Leonardo Jardim e o Diego Pesce. Esse livro aqui, ele mostra como é que é feita essa construção dentro do direito. Como é que vem as decisões, principalmente eles são do Rio Grande do Sul, né? Do TJ do Rio Grande do Sul, mostrando essas bizarrices jurídicas. E eu sempre recomendo a leitura dele, porque muito provavelmente na sua universidade pública não vou indicar esse tipo de livro aqui para você ler. Exatamente. Inclusive, hoje, eu estou sendo processado civil e criminalmente por chamar um homem de homem, né? Lá na Câmara tem um homem lá que... Sim. E aí Daqui a pouco vai ser processado por chamar um homem foca de foca. Pois é, exatamente. Então você vê que tudo isso, né, com um intuito muito maior, né? É o famoso pé na porta do livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, né? É muito simples, né? Você chega com a porta da pessoa e fala: opa, tudo bom? Posso pregar um cartaz de 3 metros na sua casa? O cara fala: não, de jeito nenhum. Fala: não, mas peraí, eu tenho um pequenininho aqui, ó, de 30 centímetros, pode? Ele: ah, tudo bem, pode. Então é isso que eles estão fazendo, né? Primeiro, tudo que o movimento LGBT queria era casar. Agora já estão colocando na sua goela que se você não falar de acordo com a fantasia dele, você vai responder o processo criminalmente. A mesma coisa que está acontecendo com a igreja, né? Primeiro te priva, né, de trabalhar, te priva de fazer atividade física, né? Porque está preocupado com a sua saúde, e agora te priva também para a igreja. E a igreja sempre, eu vou fazer um vídeo a respeito disso, mas a igreja sempre foi linha de frente em todas as pandemias, em todas as dificuldades. O próprio Lutero, na época da Revolução Protestante, anteriormente também, sempre a igreja foi um momento de refúgio, de assistência social e de refúgio, principalmente da alma. Então, tudo que eles querem, na verdade, é acabar com essa aproximação da nossa nação com Cristo. Mandar um alô aqui pro surfista Thiago Vitor Asmar. Bernardo Guarujá. Um abraço aí pro Thiago Asmar também, ex-repórter esportivo da Globo. Fala muito bem de como é que as coisas funcionavam dentro da Globo. Mas puxando o gancho do que você falou, Nicolas, agora é o seguinte, né? A verdade não é mais o que os seus olhos veem. A verdade é o que eles querem que você enxergue. Então você olha um cara com pênis e fala o seguinte: isso é mulher, você tem que tratar como mulher, você vai ter que chamar de mulher. E se você não fizer isso, você vai ser punido. Então é uma agressão psicológica, uma inversão de valores total. Se duas pessoas convirem, né, no seu íntimo de: olha, eu sei que você é homem, mas você quer ser chamado de Gabriela, Daniela, tudo bem, eu te chamo. E, de fato, sendo bem sincero, eu não vejo tanto problema nisso daí. Agora, você querer obrigar as outras pessoas é que passa a ser o problema. Já reparou que o problema é sempre obrigar?
essa questão que a gente está vivendo na pandemia, a vacina, um grande problema que acabou politizando a vacina foi a obrigatoriedade. As pessoas parecem que não estudaram o Rio de Janeiro no início do século XX, quando teve a revolta da vacina, e foi necessário que o Oswaldo Cruz vacinasse o seu próprio filho para mostrar que a vacina era uma coisa boa. Porque no começo estavam obrigando os cortiços, que é o nome da favela para a época, obrigando as pessoas, os pobres, a se vacinarem. Quando parou de ser obrigatório e a pessoa foi lá, vacinou o seu próprio filho, começou a ver que era uma situação tranquila, que era alguma coisa saudável, naturalmente e voluntariamente as pessoas começaram a se vacinar. Então a mesma coisa agora com essa pandemia, né? Eu ressalto aqui, não é querendo politizar, mas é porque não tem como deixar de falar. Inicialmente foi falado que a vacina Coronavac da China teria 78% de eficácia e depois ela só teve 50%. Né? Ela não estava sendo aplicada na China, mas seria aplicada no Brasil. Os termos do contrato, com valores e outros detalhes, nunca foi divulgado. E para piorar, o Dória falou que queria que a vacina fosse obrigatória. Caso contrário, iam começar uma série de restrições, como entrada em prédios públicos, emissão de documentos, enfim, tornar sua vida um inferno até que você se vacinasse. Então isso daí não é o caminho. O presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, ele sempre ressaltou que uma vacina, uma vez certificada pela Anvisa, ele sim compraria. E assim foi com a Coronavac. O presidente levou ao pé da letra, mesmo a Coronavac, que chega com o rótulo Dória de qualidade, mesmo a Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro colocou adiante. A Anvisa aprovou, a Anvisa é um órgão independente, aprovou? Aprovou. Então é isso aí que vai para frente. Agora, o presidente Bolsonaro falava o quê? Que não iria comprar essa vacina se antes ela não passasse pela Anvisa. Porque inicialmente o senhor João Dória dizia que a vacina teria que ser comprada a qualquer custo. E não é bem assim que a banda toca, né? Aqui ninguém é súdito de um rei chamado João Dória. A gente tem um sistema constitucional, as regras vigentes, e vale tanto para o presidente quanto para o governador. E, levando a cabo ainda o seu discurso, a gente hoje analisa o Brasil como sendo o quinto país que mais vacina no mundo. Gente, são mais de 190 países pelo mundo. Tem países que nem começou a vacinação, que depende de doação. O Brasil ele tem aqui uma questão intermediária. A gente consegue produzir, mas não tem os insumos. Então, uma vez chegando os insumos, a gente consegue fazer a produção. E ainda estamos com 15 projetos em andamento para o desenvolvimento da vacina 100% brasileira. Cada projeto com a sua especificidade. Tem projeto que a vacina chega através de spray nasal. Tem projetos em que ela vai direto para o sistema imunológico. Enfim, cada uma com a sua especificidade. E o mais adiantado é a vacina da USP de Ribeirão Preto, que já foi enviada para a Anvisa para as fases 1 e 2, que são os testes em pequenos grupos de seres humanos. E depois de ultrapassadas essas fases, vem a última e derradeira fase, que é a fase 3, onde aí são para mais de 1.000, 2.000 pessoas a tomarem a vacina. Ultrapassado isso, a gente chega a ter a vacina brasileira. E por que isso é importante, Nicolas? Porque isso nos dá independência. Quem sabe a gente faça uma vacina utilizando insumos nacionais. Quem sabe a gente faça aqui uma vacina e domine essa tecnologia para quando surgir uma nova variante, a gente não precise bater na porta de outro país, pedindo para ele estudar essa nova variante e desenvolver a vacina. Nós mesmos, talvez, possamos já fazer isso. Então, é o recado que eu deixo para vocês de tanto vomitar, tanta informação. Agora eu vou deixar você aí à vontade, tá, Nicolas? Manda um abraço para todo mundo que te segue. E são 4.500 pessoas quase aqui no ao vivo. E um abraço aí para o Vitor Bernard. Vamos liberar o surf que estimula a vitamina D e mantém o distanciamento social, hein? Prefeito, nada de utilizar a sua guarda municipal para prender surfista. Larga de ser ditador. Eduardo, brigadão, valeu aí. Você não vai estar quinta-feira, mas de qualquer maneira eu tenho um compromisso aí, depois a gente tromba. Brigadão de verdade. Tá, eu viajo à noite, se chegar durante o dia, dá um toque. De repente a gente se esbarra por aqui. Ó. Tá, fechou. Obrigado, Edu. Abração. Valeu, boa noite aí. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Acabou que a gente estava fazendo uma live aqui, né, despretensiosa, e acabou que o Eduardo entrou. Obrigado, Eduardo. Sempre bom bater um papo com ele. É um cara, para mim, de referência. É um cara que... É um dos caras mais humildes, de fato, que eu reconheço. Não falo isso porque ele tá vendo, não, porque realmente eu falo isso com todo mundo. De qualquer maneira, tá deixado aí, né, um recado aí para todos, né? O quão importante a gente precisa, né, falar a verdade e aos poucos ir ganhando. Thiago Asmar, cara, um abraço aí para você, Deus abençoe, parabéns por estar fazendo aí o seu trabalho e vamos para cima, galera, vamos trabalhando para a gente continuar
aí nessa pegada. Deus abençoe todos vocês. E amanhã a gente comenta aí a decisão do STF, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que, né, os togados não são muito a favor da igreja, não, tá bom? O Bolsonaro, o Eduardo, tô vendo mais não, pode falar. Então, galera, é isso aí. Deus abençoe vocês. Tamo junto.